Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente tem um material aqui que, olha, traz uma visão bem instigante, talvez até um pouco, perturbadora, né? Sobre o que ele descreve como um dos grandes desafios que a gente vive hoje. Uma crise, assim, bem generalizada de fé. Uhum. E olha só, não é só fé no sentido religioso tradicional, tá? O material que a gente vai explorar argumenta que essa fé, na verdade, é a base que dá sentido para a vida. Exato. Isso inclui a confiança que a gente tem no trabalho, na ciência que a gente aprende, nos nossos relacionamentos, até naquelas histórias básicas que a gente ouve desde criança, sabe? Aquelas que formam a gente, né? Exatamente. Então, a nossa missão aqui é meio que destrinchar essa perspectiva, entender como essa fonte liga essa ideia de fé com diferentes tipos de energia, Uhum. com uma equação que tenta explicar umas dinâmicas sociais aí. E por que uma crise nessa fé poderia ser algo tão sério para todo mundo? Bom, vamos lá. A ideia central já é bem forte, né? Sem fé em alguma coisa, a vida parece que perde o rumo. Por que será que essa fonte vê a fé como algo tão essencial assim? Então, a perspectiva que o material traz é que a fé não é bem uma escolha, sabe? É mais uma construção. Essencial. Uma construção. Como assim? Ela é meio que tecida pela cultura, pela educação que a gente recebe, formal e informal, pelas nossas interações do dia a dia, até pelo folclore, pelas histórias que contam pra gente. Ah, tipo as regras básicas? Isso. Pensar naquelas regras básicas, tipo, não bota a mão na tomada. Até umas normas sociais mais complexas, né? Sobre como conviver, como organizar o trabalho, a família. Entendi. Essa base toda de crenças que a gente compartilha, essa fé coletiva, vamos dizer, é o que molda como a gente vê o mundo e guia o que a gente faz, idealmente para preservar, para buscar o bem-estar, né? E a falta disso? O que acontece se essa fé some? Olha, segundo essa visão, a ausência dela não é um vazio neutro, entende? Levaria ao que o material descreve como um estado de desespero, talvez melancolia profunda, até depressão, ou então uma agressividade, uma reação. E junto com isso, uma perda daqueles valores éticos e morais que meio que funcionam como a cola da sociedade, né? Certo. Socialmente, isso poderia parecer como um desequilíbrio bem grande, tipo uma desorientação geral mesmo. Então a fé, nesse sentido mais amplo que você está falando, funciona quase como um motor, algo que impulsiona e dá um retorno para a gente. Exatamente essa a ideia. A definição central que a fonte usa é que a fé inclui toda experiência que, quando a gente vive ou pratica, traz algum tipo de resultado energético positivo. Resultado energético positivo. Pode ser a satisfação de um trabalho que você fez bem, sabe? O consolo que a crença religiosa pode trazer, a segurança de um laço de afeto, o prazer de descobrir algo na ciência. É esse retorno que alimenta o sistema todo. Se a gente não acredita que alguma ação ou alguma crença vai trazer algum benefício, por menor que seja, aí, como se diz, a pessoa ou a sociedade entra em parafuso. Entendi. E essa ligação entre fé e energia não fica só na filosofia, né? A fonte vai além, propõe que essa fé se manifeste em diferentes energias. Essa ideia de categorizar a fé desse jeito é bem diferente. Como é que a fonte define essas manifestações? Sim, a análise detalha 5 manifestações principais de energia da fé, cada uma ligada a um pilar da vida social. É um jeito de mapear onde a gente deposita a confiança e de onde a gente espera esse retorno positivo, né? Interessante. Quais são elas? Bom, primeiro tem a energia da terra. Essa representa a fé no trabalho, na produção, sabe? Na troca justa de bens, de serviços. É a confiança de que o esforço honesto vai ser recompensado, o respeito pela negociação, pelos contratos, pela propriedade. É a base da economia, da nossa subsistência mesmo. Tipo, a confiança de que se eu plantar eu vou colher? Ou que o salário vai cair no fim do mês? Faz sentido. E a próxima? Depois vem a energia do metal. Essa já está mais ligada à fé em algo transcendente, pode ser Deus, uma força maior, os princípios de uma religião. A fé mais tradicional, digamos. Mas não só. Também inclui a fé na comunicação que une a comunidade, nos rituais que reforçam os laços, na identidade do grupo. É a energia que conecta a gente a algo maior que nós mesmos e ao nosso grupo social. Entendi. E a terceira? Segue a energia da água.
Essa é a fé na compaixão, no amor mais altruísta, no cuidado com o outro, na reciprocidade dos afetos, sabe? Uhum. É a confiança de que fazer o bem gera bem-estar, que cuidar dos mais frágeis fortalece todo mundo. Inclui também, o que é curioso, a fé na estética, na beleza, naquilo que agrada aos sentidos, à alma. Ou seja, a confiança nos laços humanos, na empatia. E as outras duas quais são? Tem também a fé ligada ao que o material chama, metaforicamente, de energia da madeira. Essa aparece na nossa confiança na ciência, no poder da lógica, da razão para resolver problema. A fé no conhecimento. Exato. Fé nos estudos, na história que está escrita, no conhecimento que a gente acumula e que permite a gente entender o mundo e criar coisas novas. Acredita-se que essa energia impulsiona a produtividade, melhora a vida através do saber. Certo. Falta uma, né? Falta. A última é a energia do fogo. Essa representa a fé na força, na capacidade de agir, de superar obstáculos. Força física. Pode ser a força física, sim, a coragem para lutar, a força militar de um país, mas também a energia vital, sabe? O ânimo para trabalhar, para encarar os desafios. É a confiança na própria capacidade de fazer acontecer, de remover barreiras. Nossa, é fascinante pensar nesses 5 pilares: trabalho, transcendência, comunidade, compaixão, afeto, ciência, razão e força-ação. Parece que cobrem mesmo as grandes áreas onde a gente deposita a nossa fé e espera algo em troca, né? Pois é. E como essas diferentes formas de fé, ou essas energias, se conectam com o desenvolvimento e talvez com as crises das sociedades. Você mencionou o impacto da fé na ciência, por exemplo. Precisamente. A fé na ciência, a tal energia da madeira, foi um motor muito, muito potente nos últimos séculos, né? Sem dúvida. Ela impulsionou avanços na tecnologia que levaram a aumentos assim exponenciais de produtividade, algo que a fonte chama de V. A gente viu isso na agricultura, na indústria, na medicina. E agora a gente está vendo o potencial e os desafios também da inteligência artificial. Certo. E é aí que a análise introduz uma ferramenta para tentar modelar essas dinâmicas todas. A tal equação energética. V igual a HY. Opa, uma equação para fé e sociedade. Parece ambicioso. Como é que funciona isso? É uma tentativa de simplificar algo que é super complexo, né? Mas vamos decifrar. O V representa a produtividade. E isso é visto como uma combinação da inteligência humana, trabalho, conhecimento, organização, com o capital ou a tecnologia que está disponível, ferramentas, máquinas, infraestrutura, até a IA, que eles chamam de energia das coisas. Ok, V a produtividade, a capacidade de fazer coisas. Isso. O E minúsculo representa a energia bruta disponível para a sociedade. Recursos naturais, combustível fóssil, energia solar, o que for. Então, o produto V seria a capacidade total de produção da sociedade. Entendi. V a produção total e o outro lado, H. Do outro lado, H é simples, é a população humana, o número de pessoas. E Y? Y representa o conflito distributivo. Conflito? É a disputa, a competição, as tensões sociais que surgem por causa da divisão dos recursos e da energia que foi produzida, o V. A briga pelo bolo. Exatamente. A equação sugere que existe um equilíbrio dinâmico entre o que a gente produz e a população, mais o conflito que isso gera. Entendi as peças. Mas qual é a dinâmica disso tudo? Como essas coisas interagem ao longo do tempo, segundo essa visão? O ciclo que a fonte descreve funciona mais ou menos assim, ó. Quando tem ganhos grandes em energia disponível e, tipo, descobre um petróleo fácil ou uma nova fonte de energia, ou em produtividade, V, pensa numa revolução tecnológica, o lado esquerdo da equação, o V, aumenta. Certo, a produção cresce. Isso gera, pelo menos no começo, uma sensação de fartura, de abundância. E essa fartura, historicamente, o que ela faz, tende a facilitar a reprodução humana. Melhores condições de vida, mais comida, menos doença. Tudo isso ajuda a população, o H, a crescer. Ah, claro. A Revolução Industrial, a Revolução Verde na agricultura permitiram um salto na população, né? Exatamente. O sucesso em V acaba alimentando o crescimento de H. Mais produção e energia levam a mais gente. Parece lógico.
Mas você falou em equilíbrio. O que acontece quando esse ciclo começa a complicar, quando a equação não fecha mais direito? Aí a gente chega no ponto crucial, né? Que levanta umas questões bem importantes. O sistema entra em estresse, segundo essa análise, quando a população H cresce tanto que os recursos por pessoa, o V dividido por H, começam a diminuir. Ou então, quando manter ou aumentar a produtividade de V, começa a exigir investimentos de energia E cada vez maiores, mais complexos. Pensa na energia que precisa para tirar petróleo lá do fundo do mar, comparado com tirar aquele petróleo fácil de achar de antigamente. O custo energético para manter o sistema funcionando aumenta muito. Exato. O retorno líquido de energia, aquilo que sobra depois que você reinveste para manter tudo funcionando, começa a cair. E quais são as consequências práticas desse desequilíbrio na equação? O que a gente vê no dia a dia? As consequências são bem tangíveis. A infraestrutura começa a não dar conta, sabe? Sistema de saúde, transporte, saneamento, energia, tudo fica sobrecarregado com a demanda crescendo. O meio ambiente sofre uma pressão gigantesca, poluição, recursos se esgotando, mudança climática. Sim, isso a gente vê direto. A vida cotidiana para muita gente fica mais difícil, mais cara, mais estressante. E, o que é fundamental para a equação, o conflito pela distribuição dos recursos aumenta. A briga pelo bolo fica mais feia. Fica. A disputa por emprego, por moradia, por acesso a serviço básico fica mais acirrada. A sensação de que a riqueza está mal distribuída se intensifica muito. E é nesse cenário de estresse, de conflito aumentando, que a tal crise de fé entra com tudo. Como esse desequilíbrio da equação afeta aquelas 5 energias que você falou. Exatamente aí. A análise argumenta que é nesse ponto de estresse do sistema que a fé generalizada começa a ruir. As pessoas perdem a confiança naqueles pilares que antes pareciam sólidos, que entregavam aquele retorno energético positivo, sabe? Certo. Como isso acontece em cada energia? Bom, a fé na energia da terra, trabalho, economia, fica abalada pela precarização, pelo desemprego, pela sensação de que, o esforço honesto já não garante o sustento, a dignidade. A fé na energia da madeira, ciência, razão, diminui quando a ciência parece não ter mais resposta fácil para os grandes problemas. Ou quando as soluções dela criam outros dilemas, né? Tipo impacto ambiental da tecnologia, ou uso de ar. A pessoa começa a questionar, vale a pena estudar tanto se o futuro parece tão incerto? Entendi. A fé na energia do metal, transcendência, comunidade, pode se quebrar. Alguns podem se apegar ainda mais à religião buscando consolo, outros abandonam porque não acham mais respostas para o sofrimento ali. E a confiança na comunicação que une pode virar polarização, tribalismo. É verdade. A fé na energia da água, compaixão, cuidado, se corrói com o aumento da competição, do individualismo. A solidariedade parece que diminui e vira meio cada um por si. Triste, né? E até a fé na energia do fogo, força, ação, pode se distorcer. Em vez de ser força para construir, vira agressividade, violência, ou a busca por soluções autoritárias que prometem restaurar a ordem na marra. Nossa. Então, a crise não é só uma desilusão geral. Ela se manifesta de forma bem concreta na perda de confiança em cada um desses pilares energéticos. E como isso se parece na prática? Quais são os sintomas que a gente pode ver dessa crise de fé descrita no material? Olha, a fonte pinta um quadro de deterioração social que é preocupante. Observa-se, como a gente já falou um pouco, a perda de valores como solidariedade, compaixão, a violência urbana e social tende a crescer. Um fenômeno que eles destacam e que é bem interessante é a negação de fatos da realidade. Quase um comportamento esquizofrênico social, sabe? Onde a lógica e a evidência perdem importância porque as pessoas simplesmente deixaram de acreditar que seguir a razão vai trazer algum benefício concreto. A fé na ciência, na energia da madeira, ruiu ali. Caramba. Outra consequência direta é a busca desesperada por culpados para a situação.
Isso abre um espaço enorme para o crescimento de racismo, de misoginia, xenofobia, movimentos contra imigrantes. Bodes expiatórios. Exato. Elegem bodes expiatórios para canalizar a frustração, o medo. E tem também uma inclinação perigosa para o autoritarismo, para líderes que prometem solução fácil, restaurar a ordem, geralmente sacrificando liberdades. E, no limite, o potencial para conflito maior, inclusive guerra, aumenta muito. Isso me lembra, a fonte menciona os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Como eles entram nessa lógica toda? Sim, a análise usa essa imagem forte: guerra, fome, peste, as doenças e violência, ou morte, né? Dependendo da interpretação, como mecanismos históricos ou talvez metafóricos que agem para reduzir drasticamente o H, a população. Para forçar um reequilíbrio. Exato. Quando o desequilíbrio na equação fica insustentável, seriam formas brutais pelas quais o sistema, se deixado por conta própria, se reequilibra na marra, diminuindo a pressão sobre os recursos. Pesado. E nesse contexto de tentar reequilibrar a equação, a fonte também faz uma releitura interessante da prática histórica do sacrifício. Sacrifício? Como assim? Seja o sacrifício de animais em rituais ou mesmo em casos extremos que a gente sabe que existiram em algumas culturas antigas, o sacrifício humano. Certo. Dentro dessa lógica da equação energética, o sacrifício, seja ele literal ou simbólico, é interpretado como uma tentativa desesperada e muitas vezes ritualizada de aplacar as forças que estavam causando desequilíbrio ou de diminuir o AI. Diminuir a população ou o consumo. Isso. Seja reduzindo a população real ou, mais comum, simbolicamente reduzindo o nível de consumo, o desejo, o peso das demandas humanas sobre o sistema. Tudo na esperança de fazer a equação fechar de novo. É uma interpretação bem sombria desses fenômenos históricos e sociais, mas faz sentido dentro da lógica energética que foi apresentada, né? Sim, é consistente. O material também fala sobre limites, né? Uma espécie de ponto de saturação. Como isso entra na história da crise de fé e da equação? Sim, essa é outra peça importante do quebra-cabeça. A fonte usa umas analogias para explicar essa ideia de saturação. Imagina colocar açúcar no café. As primeiras colheres adoçam, dão prazer, mas chega uma hora que o café não dissolve mais, o açúcar só acumula no fundo, não traz mais aquele efeito bom. Entendi a analogia. Ou pensa na tolerância a alguma substância. A dose inicial pode dar um efeito grande, mas com o uso contínuo, o efeito diminui. A pessoa pode ficar dependente só para se sentir normal, sem ter mais aquele prazer ou alívio do começo. Certo. A análise aplica essa ideia para a sociedade de consumo e para o crescimento. O benefício que a gente percebe, o tal retorno energético positivo de ter mais coisas, mais conquistas materiais, ele diminui com o tempo. O que era luxo vira necessidade básica e a busca sem fim por mais acaba virando um fardo, algo que a fonte chama de insustentável leveza do ser. Insustentável leveza do ser. Gostei. A própria evolução, o crescimento, que parecem levar a gente para cima, acumulam um peso, custo para manter tudo funcionando, complexidade, dependência de energia, que uma hora chega num limite. E os avanços tecnológicos, tipo a inteligência artificial, como ficam nisso? Eles não deveriam aumentar o W, a produtividade e resolver o problema? Essa é a grande questão, né? A IA, por exemplo, promete um aumento gigantesco na produtividade, no W. Ninguém duvida disso. Só que ela também exige quantidades absurdas de energia. O E para treinar os modelos, para operar os data centers, para construir a infraestrutura toda. O custo energético oculto. Exato. E além disso, tem os custos sociais de adaptação. O impacto no emprego, a necessidade de gerenciar uma população H que talvez tenha menos o que fazer no sentido produtivo tradicional. E o conflito Y pode até aumentar, né? Pode se acirrar com a automação, sim. O argumento central é que o benefício líquido para o bem-estar humano pode acabar sendo pequeno ou até negativo depois que a gente subtrai todos esses custos, os de energia, os de manter a sociedade complexa e os de gerenciar o conflito. Entendi.
Nesse cenário, o ser humano, que é descrito como um acumulador por natureza, corre o risco de virar meio que um escravo da própria máquina que criou. Uma máquina de produzir e consumir, onde a maior parte da energia gerada é reinvestida só para manter a própria máquina e a infraestrutura funcionando. E sobra pouco para o florescimento humano de verdade. Exatamente. A fé no progresso tecnológico como a solução para tudo, a energia da madeira, pode se mostrar uma aposta bem arriscada se esses custos energéticos e sociais não forem levados em conta. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, o que essa análise nos diz, fundamentalmente? A perspectiva que está sendo apresentada é que a nossa fé seja no trabalho, na ciência, em Deus, na comunidade, na nossa própria força. Não é só um sentimento, né? É quase um combustível energético vital para a sociedade. Uhum. E quando os retornos dessa fé começam a falhar, quando a gente sente que as nossas crenças, nossos esforços, não geram mais os resultados positivos que a gente esperava, por causa de um desequilíbrio profundo, lá na dinâmica entre produção, recursos e população, aí a gente entra numa crise. Exato. E essa crise, segundo essa visão, aparece como instabilidade social, conflito, negação da realidade e uma busca às vezes perigosa por soluções ou por culpados. Exatamente isso. A conclusão da fonte é bem direta e ressoa num nível quase existencial, sabe? A fé em algo que forneça um retorno energético positivo, seja ele material, emocional, espiritual, intelectual, é apresentada como condição sine qua non para a existência, tanto individual quanto coletiva. Condição para existir mesmo. É o que se argumenta. Sem essa alimentação contínua de energia positiva, vinda de alguma daquelas 5 fontes ou de uma combinação delas, o sistema, seja uma pessoa ou uma sociedade inteira, entra em colapso. A própria sobrevivência dentro desse fluxo energético que a análise descreve dependeria fundamentalmente da nossa capacidade de encontrar, de manter ou de renovar essa fé. De continuar acreditando que algo vale a pena. Isso. De continuar acreditando que alguma ação, alguma crença, algum esforço ainda vale a pena e vai trazer algum retorno. Porque sem nenhum retorno energético que a gente perceba, a própria vontade de existir meio que se esvai. Uau! Isso definitivamente deixa a gente com o que pensar, né? Considerando esse quadro todo que liga fé, energia, produtividade, equilíbrio social de um jeito tão interligado, como é que cada um de nós pode navegar nisso? Ou talvez reavaliar onde está colocando a própria confiança, a própria energia pessoal, especialmente no mundo que parece enfrentar tantas dessas pressões, desses pontos de saturação que o material descreve. É uma boa pergunta. Onde encontrar ou como cultivar essa fé que gera energia positiva num cenário que para muita gente parece oferecer retornos cada vez menores? Fica aí a reflexão para todo mundo.